Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Sean todos muy bienvenidos a esta clase de lengua española. Yo soy la profesora Maricelia y voy a estar con ustedes hablando sobre un tema literario, sobre una obra literaria llamada Don Quijote de la Mancha. En la clase anterior, nosotros vimos un poco sobre la vida e obra deste autor. Bom, pessoal, meu nome é Maricelia, sou professora de língua espanhola. Hoje nós vamos falar sobre a obra maestra, né? A obra cumbre, que é Don Quijote de la Mancha. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a vida do autor da obra, Miguel de Cervantes, e hoje nós vamos adentrar um pouquinho sobre essa magnífica obra que é Don Quijote de la Mancha. Convido a todos a que peguem caderno, canetas, lápis, façam suas anotações, porque no final da aula nós vamos ter aí muitíssimas atividades, ok? Assim que vamos. Observe aqui em tela sobre a obra e nós vamos começar fazendo a leitura em espanhol. Acompanhe aí, no finalzinho eu vou fazer um resumo para vocês. La importancia de Don Quijote para la literatura. Satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hacía años, las novelas de caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y ejerciendo una importante influencia en las obras europeas que vinieron a continuación. Para empezar, lo normal en las novelas de caballería es que la acción importara mucho más que los personajes. Cervantes acaba con eso, pues consigue que el personaje sea el importante y que los hechos o la ficción pasen completamente a un segundo plano. Então, preste atenção. A obra Don Quijote de la Mancha foi a primeira novela moderna da literatura espanhola e ela veio tirar, né, tudo aquilo que vinha sendo nas novelas de cavalaria caracterizado. Por exemplo, as novelas de cavalaria, elas tinham uma caracterização, por exemplo, onde os fatos, a história em si, a ficção, elas tinham uma importância principal. E a obra Don Quijote de la Mancha, ela veio trazer o personagem, ou seja, o personagem passou a ser mais importante no conto, na história. Diferente, né, das outras novelas de cavalarias. Continuando, acompanhe em tela, por favor. Se puede decir también que estamos ante la obra humorística más importante de todos los tiempos, una obra que aportó realismo y en la que abundan las burlas a la fantasía, las críticas sociales o la importancia de los valores psicológicos. Sin duda, un cambio radical frente a las novelas de caballeria. Volta aqui, galera, comigo. Então, a obra Don Quijote de la Mancha, né, ela é uma obra que ela, do começo ao fim, ela tem humor, ela traz um humor de forma bem simples, uma linguagem simples. Então, ela traz, além desse humor, ela traz o realismo, ela traz uma crítica uma crítica social, ela faz uma crítica também a questões da fantasia, ela mistura o real com o fictício e ela dá uma importância muito grande aos valores psicológicos, ok? Continuamos aqui em tela. La importancia de Don Quijote de la Mancha se hace latente al observar que es una de las obras más reeditadas y traducidas del mundo, convirtiéndose no solo en una obra cumbre de la literatura española, sino en una obra importantísima dentro de la literatura universal. Don Quijote supuso, pues, un antes y un después, un modelo de literatura diferente, creativa e ingeniosa, un ejemplo de costumbrismo que ha sido mantenerse más de 400 años intacta, siendo por hoy estudiada en un sinfín de países diferentes y convirtiéndose en el referente de autores realmente destacados en la literatura universal. Então, a obra Don Quijote de la Mancha é uma obra, né,
uma obra importantíssima não só para a literatura espanhola, mas para a literatura universal. Foi uma das obras que foram uma das obras mais traduzidas no mundo, mais reeditadas. Então, nós estamos diante de uma obra importantíssima, não só para o mundo hispano, mas também para a literatura universal. Continuamos aqui. Resumo da obra. Do que trata esse livro? Do que trata essa obra? El libro relata las aventuras y desventuras de un hidalgo de 50 años llamado Alonso Quijano, quien decide ser un caballero andante como aquellos que aparecen en los libros de caballerías favoritos. Las hazañas de Don Quijote están contenidas en 2 tomos que narran 3 salidas. Por un lado, la primera parte, denominada como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está formada por 52 capítulos y en ella se encuentra la primera y la segunda salida. El segundo tomo, cuyo título es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, contiene 74 capítulos en los que se narra la terceira salida. Então, voltemos aqui. Esse livro, ele é dividido em 2 partes, certo? E ele vem contar a aventura de um fidalgo, né? Um fidalgo era uma pessoa nobre da época medieval e ele tinha aproximadamente 50 anos, chamado Alonso Quijano. Esse senhor, ele leu tantos livros, mas tantos livros de cavalarias na época, que ele começou a pensar que ele era um cavaleiro e ele precisava se tornar um cavaleiro para pedir justiça e lutar pelas injustiças que as pessoas sofriam na época. Então, nós temos aqui um livro chamado Don Quijote de la Mancha, foi dividido em 2 partes. A primeira parte contém 52 capítulos e a segunda parte do livro contém 74 capítulos, ok? Continuamos em tela. Primeira salida. Abarca los primeros 8 capítulos del primer tomo del libro. Aquí comienza la supuesta locura de Don Quijote. El protagonista decide convertirse en un caballero andante llevando a su viejo caballo Rocinante a recorrer España. Don Quijote sale solo en busca de ser armado caballero. Durante el recorrido, el protagonista desata su imaginación y pone de manifiesto su locura deformando la realidad que lo rodea. Don Quijote va en busca de aventuras y pretende solucionar las injusticias. Otra de sus aventuras tiene lugar cuando pretende que reconozcan a Dulcinea del Toboso como la dama más bella del mundo. Al final, Don Quijote es apaleado por los comerciantes. Su sobrina y el ama de la casa consideran que los libros son el motivo de la locura del hidalgo. Después, el cura y el barbero deciden quemar algunos ejemplares que tienen en la biblioteca. Finalmente, Don Quijote elige a Sancho Panza como su escudero y le promete que si lo acompaña, lo hará el gobernador de una ínsula. Então, galera, a obra Don Quijote de la Mancha, ela foi dividida, né, a primeira salida, em 8 capítulos, certo? O que acontece nessa obra? O autor, ele, como eu falei anteriormente, ele era um fidalgo, um senhor delgado, magro, de 50 anos, aproximadamente 50 anos, e ele decide, né, depois de ler tantos livros, ele decide ser parte de um livro, se autotitulou cavaleiro, e decidiu que iria buscar, né, aventuras, iria buscar justiça e saiu. Mas para que ele pudesse realizar todas essas aventuras, ele precisava de um companheiro, de um escudeiro. Então ele chamou Sancho Panza, o denominou escudeiro, seu fiel escudeiro, e prometeu para o Sancho Panza que iria dar uma parte, uma ilha para ele, uma parte de terras para ele. Então, Sancho Panza, ele era uma pessoa um pouco inocente, acreditou nas promessas do fidalgo e decidiu acompanhá-lo. Durante a história de Don Quijote de la Mancha, a gente percebe que ele mistura a realidade com a ficção.
A sua sobrinha e a dona de casa, né, a governanta da casa, elas acreditavam que o seu senhor estava louco. E ele começou a ficar louco depois que ele começou a ler os livros. O que elas fizeram? Elas consideraram que os livros eram os responsáveis pela loucura do seu senhor e decidiram tocar fogo em todos os livros. Queimaram todos os exemplares da biblioteca, porque acreditavam que os livros tinham enlouquecido o Dom Quixote de la Mancha, que, acreditando ser um cavaleiro, foi lá no seu depósito, né? Pegou uma armadura velha, pegou uma lança velha e decidiu sair, se tornar cavaleiro e sair pelo mundo, junto com seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Continuemos em tela. Segunda salida. Abarca el resto del primer tomo del libro. En esta salida ya aparece junto con el segundo protagonista, su escudero Sancho Panza. Sancho decide llevar a su asno y acompañar a Don Quijote en sus aventuras luego de mucha insistencia por parte del pretendido caballero andante. En esta segunda salida suceden dos famosos relatos sobre los molinos de viento como gigantes, las ventas confundidas con castillos, las plebeyas que se convierten en princesas y los títeres en moros. Esta segunda parte es considerada la más cômica e sátira de toda a obra. Então, voltando aqui. Uma vez que ele sai, né, em busca das suas aventuras, acreditando que ele era um cavaleiro andante, que ele precisava buscar justiça para as pessoas, o que acontece? Ele começa a ver, a misturar a realidade com ficção. Então, tem uma parte do livro que ele vê os moinhos de vento. Aí ele fala para o Sancho Panza, Sancho Panza, olha, tem gigantes, vão nos atacar. E ele começa a imaginar que aqueles moinhos eram gigantes que estavam querendo atacá-lo. O Sancho Panza olha assim para ele e diz, mas como? Não estou vendo nenhum gigante. E ele começa a dizer, você não está vendo? Eles estão nos atacando. E assim, cada passo que ele dava, ele começava a misturar a realidade com a ficção. Da mesma forma, ele confundia, ele começava a ver os barracos, né, como grandes castelos, ele começava a ver as plebeias como grandes princesas, rainhas. Então, ele viu várias ovelhas e já disse que aquilo ali era um exército que ia atacar ele, que ele precisava lutar. Então, o protagonista, ele começa a imaginar tudo aquilo, só que só existe na cabeça dele. E ele envolve o Sancho Panza nas suas loucuras. Então, toda a obra literária, ela fala, né, dessa questão psicológica, dessa questão da criatividade, da imaginação. E quem lê a obra ri do começo ao fim, por conta de todas essas aventuras do Miguel de Cervantes, ou de Don Quijote de la Mancha. Continuemos. Tercera salida. Abarca el segundo tomo del libro. Relata las desaventuras, burlas y engaños de estos dos aventureros. Aquí, el bachiller Sansón Carrasco será el encargado de traer a Don Quijote a la vuelta de la cordura, convirtiéndole al fin de dejar sus aventuras fantasiosas de caballero andante y volver a su tierra. Su primer intento, relatado en la segunda salida de Don Quijote, fue disfrazarse como el caballero de los espejos, pero fue derrotado. Y en el segundo tomo, Sansón se disfraza de caballero de la Blanca Luna y lo desafía al duelo alegando que su doncella es más bella que Dulcinea. Don Quijote acepta el duelo y al perder cumple su palabra de dejar sus andanzas por un año. Cuando vuelve a la casa cae enfermo y aparentemente regresa a la cordura, disculpándose por todos los problemas causados y pidiendo hacer su testamento para morir en paz. Volta aqui, galera. Como todo cavaleiro andante, como todo cavaleiro de uma obra literária, de uma novela literária, o seu protagonista precisava de uma donzela, de uma amada. E o que o Don Quixote fez? Don Quixote nomeou, né, na cabeça dele que a Dulcinea del Toboso era a amada dele, a princesa dele, a rainha dele, quando na verdade ela era uma simples camponesa. Então, ele foi, né, desafiado pelo Sansão, né, para um duelo, né, porque ele dizia que a princesa dele
que era mais bonita que a princesa do Dom Quixote. Então, Dom Quixote enfrentou ele nesse desafio, perdeu e acabou voltando para sua casa, onde veio a óbito pouco tempo depois. Agora a gente vai praticar um pouquinho sobre essa obra que nós falamos aqui, ok? Vamos a practicar. Señala B para verdadeiro e F para falso. A. El libro está escrito en dos partes. La primera narra la primera y segunda salida, y en la segunda parte narra la tercera salida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Letra B. Don Quijote se enamoró de una campesina a quien llamaba Dulcinea del Toboso y la creía la mujer más bella del mundo. Recuerden que yo les hablé de ella. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Letra C. Su motivación por aventuras fue las canciones caballerescas. ¿Verdadero o falso? Falso. Letra D. Es una de las obras más traducidas del mundo, convirtiéndose en una obra cumbre de la literatura española y mundial. Esta ustedes la van a acertar. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Y la última fue escrita por Miguel de Cervantes, un gran escritor mexicano. ¿Verdadero o falsa? Falsa. Era un escritor español. Bueno, chicos, entonces esta fue nuestra clase, ¿sí?, de literatura. Hablamos sobre la obra Don Quijote de la Mancha. Espero que les hayan gustado, ¿sí? Es una clase bien resumida, pero espero que ustedes hayan podido comprender. Hasta luego, nos vemos en la próxima y esta clase está disponible en la plataforma Edu. ¿Vale? Chao, chao.